Eduardo, senta aí. Sobre classe abstrata, né? Hoje a gente vai ver interface. A atividade sobre classe abstrata e a de interface ficam para amanhã, só que calma, para o final da aula de amanhã. Então vocês vão ter a aula inteira de amanhã para fazer a atividade. Recomendo que já vá fazendo a de, quem ainda não fez, a de classe abstrata para não ficar tudo para a aula de amanhã. Ok? Então vamos ver interface, entendido? Explicar em que aspecto? Você fala corrigir? As dúvidas? Não, eu terminando aqui hoje, eu acho que vai sobrar tempo. Aí a gente, tanto hoje quanto amanhã, vocês podem ir tirando dúvida e fazendo. Ok? Isso. Vamos lá, pessoal. Então, seguindo. Bruno, silêncio. Eduardo, senta. Tá, então interface. Para entender interface, é necessário ter entendido também o Gustavo, né? Vamos lá? É necessário ter entendido também classe abstrata, tá? Por quê? Porque é muito relacionado... Não entendeu? Porque é muito relacionado os dois. O que é uma interface? Uma interface é quase como uma classe, com a diferença que, dentro da classe abstrata, eu posso ter método concreto? Pode. Dentro da classe concreta, eu posso ter método abstrato? Não, isso é para lembrar, tá? Voltando agora para abstrato. Dentro da classe abstrata, eu posso ter método abstrato? Pode. Já na interface, eu só posso ter lá dentro métodos abstratos. Não posso ter método concreto lá dentro. Beleza? Certo, uma dúvida. Sim. No método abstrato, eu tenho como definir alguma coisa ou eu não posso definir nada? No método abstrato, você só pode definir a assinatura dele. O que é a assinatura? Tipo de encapsulamento, retorno, nome do método e parâmetros. O que ele vai fazer, você não pode definir. Ok? O que dá para você fazer, por exemplo, você quer definir parte de um processo. Você cria um método concreto que faz uma chamada a esse abstrato. Por exemplo, imagina que num método lá você quer que mostre uma mensagem sempre que esse método foi executado. Você coloca ele dentro de outro, deixa esse daqui abstrato e aí você vai chamar por esse concreto. Não é uma possibilidade. Daí fica. Entendeu? Tá, então seguindo, ó. Então o que ele está dizendo aqui é isso, que a nossa classe, que a nossa interface, ela é uma, entre aspas, uma classe abstrata que só permite ter métodos abstratos lá dentro. Ok? Na classe abstrata eu posso ter, além dos métodos, eu posso ter os atributos também. Assim como eu tenho nas classes concretas. Beleza? Já na interface, não. Todos os atributos que eu declarar dentro da interface, eles são implicitamente estáticos. Lembra que é estático, né? Cada objeto não vai ter o seu. É só um para a interface inteira. Ok? Todos eles também vão ser públicos. O nível de acesso dele vai ser público. E todos eles vão ser constantes. O que quer dizer uma constante? A gente não viu ainda, mas é bem tranquilo. Ó. Imagina que eu estou dentro da main, e dentro da main eu declarei essa variável A. Ok? Eu posso vir aqui e colocar A igual a 3? Posso, né? Posso depois vir e colocar A igual a 5? Pode também sem problema nenhum. Ok? E também poderia vir aqui na declaração e colocar um valor qualquer. Pode. Eu poderia, em vez de ter declarado essa variável como uma variável, eu poderia declarar ela como uma constante. Para fazer isso, a gente acrescenta a palavra final antes. Tá? O que muda? Muda que agora essas duas atribuições aqui embaixo passam a não funcionar mais. Toda constante só pode ser atribuído o valor a ela uma única vez. Isso daqui, do jeito que está, não compila. Ok? Beleza? Pode perguntar. Eu preciso atribuir o valor quando declaro ou eu posso atribuir no decorrer do código? No caso da interface, você já vai atribuir o valor no momento em que você declara a variável. Ok? Tá, então isso daqui são restrições da interface. Então, assim como ela é uma classe abstrata, ela também não vai gerar objetos. Eu não posso criar uma interface chamada x e tentar criar um objeto de x. Ok? Como que eu faço, então, para criar essa interface? Como que eu faço para criar essa interface? É da mesma forma que eu crio uma classe, com a diferença que, em vez de colocar public class, eu coloco public interface. O que quer dizer interface? É que eu não entendi sua pergunta. É tipo, aonde que usa a interface? É isso que você quer perguntar?
O que é, se a gente for falar em programação, o que é uma interface? É uma classe abstrata um pouco mais restrita. Que serve pra... Que serve pra. Aí é outra pergunta, vamos chegar lá. O que é, entendeu, né? Não, sim, uma classe. É uma classe abstrata mais restrita. Por quê? Porque ela não pode ter dentro dela, por exemplo, o quê? Método concreto, nem atributo de instância. Beleza? Todos os atributos são estáticos. Beleza? Tá, então o que é, a gente já sabe. Agora vamos ver. E aí também, por consequência, por ela ser uma classe abstrata, não cria objeto dela também. Não. Ó, atributo estático, embora o nome pareça que ele é estático rígido, muda, estático quer dizer o quê? Que ele pertence à classe e não ao objeto. Ele é... Isso, eu posso ter um atributo que além de estático, ele é uma constante, que é o caso dos atributos que você declara dentro da interface. Eles já são implicitamente estáticos e constantes, além de públicos. Ok? Tá, então seguindo, para eu declarar uma interface é igual a declaração de uma classe. Dou um nome para ela, coloco qual que é o meu nível de acesso e defino ela com a palavra interface. Ok? Tá, feito isso, você pode utilizar ela da mesma forma que você utiliza uma classe. Óbvio, considerando as restrições dessa interface. Então aqui tem um exemplo de interface que eu criei com um atributo, beleza? E com um método. Eu não preciso colocar, nesse caso, nem public, nem abstract. Por quê? Porque ele já entende que esse método ele é implicitamente abstrato e implicitamente público. A mesma coisa vale aqui. Eu não preciso colocar que ele é público nem que ele é estático. Isso já está implícito. Mas eu quero colocar. Coloca que não tem problema. Beleza? O único erro aqui é que nesse atributo 1, eu já deveria ter inserido um valor nele, porque ele é uma constante. Não, não compilou. Beleza? Tá, então seguindo aqui. E aí como que eu faço agora para eu utilizar, que acho que responde a pergunta da Bárbara, como que eu faço para utilizar essa interface? A relação de uma classe concreta com uma interface é similar à relação de uma classe concreta com uma superclasse abstrata. De novo, a relação de uma classe concreta, ok, com uma interface, nesse caso aqui, é similar à relação de uma classe concreta com uma superclasse abstrata. Então, assim, existe uma relação implícita de herança ali dentro. De novo, ó, imagina que eu tenho... Tipo, não desceu não. Ó, imagina que eu tenho uma classe abstrata chamada X. Ok? Lá em outro arquivo eu tenho uma classe concreta chamada Y. Quero dizer que Y é subclasse de X. Extends X. Concorda que tudo que está dentro de X também está dentro de Y? Ok? É o contrário, não. A recíproca não é verdadeira. Beleza? Tá. Se aqui eu tivesse uma interface, ok? Tudo que eu defini aqui dentro também vai estar aqui dentro. Só que tem uma diferença. Em vez de eu dizer que a minha classe Y extende ou herda de X, eu vou dizer que ela implementa X. Por quê? Porque eu já deixar ele quis assim. Interface você implementa, classe você herda ou estende. Ok? Mas a relação de herança continua sendo a mesma. Então a interface é uma classe um pouco mais restrita. Tá, mas qual que é a vantagem de eu utilizar uma interface com relação a uma classe concreta ou uma classe abstrata? É que isso daqui compila, ó. Imagina que eu criei uma classe X, uma classe Z, vou colocar tudo numa linha para caber. Uma classe Z. E aqui eu coloco extends X. Isso aqui compila, né? E isso daqui? Não, né? Eu estou dizendo, nesse caso, que Y ele herda tanto de X quanto de Z. Na orientação a objetos, isso é válido. Eu posso ter, por exemplo, uma classe que herda de duas. A gente, por exemplo, é animal e é racional, né? Alguns herdam das duas, beleza? Só que no Java, ele não permite que a gente tenha herança múltipla. A herança só pode ser unitária, eu só posso ter uma superclasse no Java.
Por quê? Uma das respostas que justificam o porquê disso. Imagina que eu tenho um método aqui, System Out. Imagina que isso aqui está escrito System Out Print LN, tá? Beleza? Então, uma classe X com um método chamado método. Ok? Aqui dentro de Y, eu tenho um outro método, que eu vou chamar de Bárbara. E aqui eu vou chamar pelo método método. Considerando que isso daqui compilaria. Ok? Tranquilo pra cá? Vamos por partes. Ó, deixa eu maximizar isso aqui. Eu tenho uma classe. Aumenta a fonte. É que minha máquina tá meio lenta. Melhorou, né? Então, ó. Vamos tirar tudo daqui. Isso aqui compila? Compila, né? Na hora que eu chamasse pelo método Bárbara, o que apareceria na tela? Na verdade, aqui eu tenho que colocar, tirar esse estágio daqui. Apareceria o A. Ok? Tá, agora imagina que eu tenho aqui dentro de Z, eu também tenho um método chamado método. Vou mudar aqui para Z. E aqui tem B. Agora apareceria B, evidente para todo mundo, né? Imagina que o Java aceitasse herança múltipla. E aqui eu colocasse X e Z. O que iria aparecer na tela? Sabe Deus o quê? Né? Então poderia aparecer um, poderia aparecer o outro, poderia aparecer os dois. Tem linguagem de programação que aceita os dois. Ele cria uma estratégia de qual utilizar. O Java opta por não aceitar. É só herança unitária. Ok? Tá, mas e aonde entra a interface aí? Com a interface, como todos os métodos dentro da interface são abstratos, imagina que essa minha classe aqui ela é abstrata, beleza? Que essa minha classe aqui também é abstrata, beleza? E esses meus métodos também são abstratos. Então esse corpo dele vai sair daqui, concorda? Vai ficar um ponto e vírgula, exatamente. Então ponto e vírgula, beleza? Eu estou chamando pelo método método. Ele está importando o método de X ou de Z? Tanto faz, porque nenhum dos dois tem corpo. Pode falar. Não, abstrato é extends, interface que é implements. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, se eu chamar esse método, do jeito que está aqui, óbvio que não compila, porque esse método não foi implementado. Mas do jeito que está aqui, não tem problema, por quê? Porque esse meu método, se ele estiver se referindo a Z, sem problema nenhum, ele não tem corpo nenhum. Se estiver se referindo a X, também não tem corpo nenhum. Quem vai implementar o corpo dele vai ser essa classe aqui. Então, por conta disso, como a interface só aceita métodos abstratos, eu posso dizer que a minha classe implementa tanto X quanto Y, e trocar isso daqui para uma interface, no caso para duas. Ok? Beleza? Então aqui nesse caso, o que a gente conseguiu? Criar uma herança múltipla. Eu posso dizer que um objeto de Y é X? Posso. Posso dizer que um objeto de Y é Z? Então criei, né, uma, entre aspas, falsa herança múltipla. Ok? Então, não entendeu? Desde o começo? Não, só a parte final. Essa parte final, tá? Então, ó. Oi. Vai ter, Vamos lá. Então, ó. Você entendeu o problema que poderia ocorrer se existisse herança múltipla? Ok. Com a interface, esse problema não existe. Por quê? Porque dentro da interface, implicitamente, todos os métodos são abstratos. Então, se eu estou me referindo ao método que eu estou chamando da classe X ou da classe Z, considerando nesse caso que as duas são superclasses de Y, para mim tanto faz, não vai fazer diferença. Se ele fosse concreto, faria, porque ou ele imprimiria o texto A ou ele imprimiria o texto B. Como elas são abstratas, elas não têm corpo. Então não vão ser elas que vão definir qual que é o comportamento dele. Nesse caso, Y. Entendeu? Hã? Como assim o Y? Ah, tá. Já entendeu, né? Não, aqui ainda não compilaria. Para compilar, teria a mesma regra. Eu teria que implementar aqui o método método. Uhum. Não, só um é o suficiente. Ela perguntou,
Isso daqui compilaria? De fato não compilaria, por quê? Como interface tem métodos abstratos lá dentro, toda classe concreta precisa implementar todos os métodos abstratos que estão acima dela. Então aqui, ó, esse método está acima, né? Esse daqui também. Eu não tenho a implementação dele até chegar nessa classe concreta. Então aqui eu tenho que implementar esse método. É a mesma ideia da classe abstrata. Ok? Então seguindo, acho que agora vem o exemplo que o Caju pediu. Tá, esse daqui. Ó, então vamos pegar esse exemplo aqui só para a gente ver que o polimorfismo também se aplica quando a gente está utilizando interface. Ó, tem uma classe chamada minha classe que implementa uma interface chamada minha interface. Ok? Que tem um método qualquer que faz qualquer coisa. Beleza. Aqui embaixo, ó. O que vocês supõem que é isso daqui? Mas dentro do seu código, cada elemento desse daqui é o quê? MI. MI é o quê? É uma variável de referência. De qual tipo? Minha interface. Então, é a mesma coisa que a gente tinha caso ela fosse uma classe. Beleza? Criei uma variável de referência do tipo minha interface, chamada MI. Isso daqui é uma variável chamada MC do tipo minha classe. Então, nota que isso aqui é uma classe, é uma interface, e já ela vai tratar as duas como se fossem a mesma coisa. Essa atribuição aqui funciona? Essa de baixo? Evidente, porque o tipo da variável é o mesmo tipo do objeto. E essa daqui, funciona? A professora falou que entrar igual. Porque não pode criar objeto. Ah, Não, vamos por partes, ó. Imagina que eu tenho esse cenário. Ok? E essa daqui, extends, imagina que pode isso daqui, tanto x quanto z. Hã? Tá bom. Então aqui vai ser minha. É que minha interface, para esse caso, não vai ajudar a minha explicação. Vou deixar x mesmo. Tá? Então, ó, imagina que eu tenho essas classes, beleza? E aí eu tenho as variáveis. Isso daqui, ó. Compila? Compila, né? Se eu colocar assim, em vez desse x aqui, y, compila também, ok? Então, ó, aqui eu tenho a super classe e aqui eu tenho a sub. Na relação que a gente criou da classe, minha classe com minha interface é super classe ou subclasse? Minha interface é super clara. Ela é super classe, ó, aqui em cima. Então, sempre a minha classe, né, implementa similar ao extends. Então, essa daqui é super. Então, ó, de volta, super, sub. Beleza? Então, indo por equivalência, isso daqui é o que? É super nessa relação ou sub? Super. E isso daqui é sub. Então, isso daqui também compila. Ok? Então, a utilização de interface e classe é a mesma coisa. Agora que eu me liguei, né? Mas entendeu? Aham. Tá. Então, beleza. Vamos pegar um caso, outro caso. Essas três atribuições, considerando essa classe aqui, quais compilam, quais não compilam? A primeira é a mais tranquila. A primeira compila. essas duas compras. Mas eu tentei a outra subclasse de todos. Alguém acha que alguma não compila? Tá. Se a A pode ser, faz problema. Respondi uma, respondi todas, né? Todas compilam. Por quê, ó? Eu tenho aqui uma variável que é do tipo de uma superclasse do meu objeto, né? Então, tranquilo, essa atribuição funciona. Pode ser super, sub e super. É o contrário que não pode. Ah, certo. As três são super. Por isso que aqui a gente cria uma relação de herança múltipla. Aqui eles são equivalentes. As três estão na mesma hierarquia, no mesmo nível na hierarquia. Ok? A não ser que A não ser que uma seja... tipo, A implemente
uma interface implementar outra? Pode, só que aí vai ficar mais tenso. Aí eu nem vou falar para todo mundo. Só. Aí a interface extends a outra interface. Mas a ideia é a mesma. A gente não vai usar agora. Supondo qual que é a hierarquia? A, certo? E x está vindo das duas. Nesse caso, o nosso x está implementando tudo também acima. É, tudo. A relação deles na hierarquia continua a mesma. Um objeto de x, nesse seu exemplo, entraria numa variável, tanto a, quanto b, quanto c. Só b e c, nesse caso que você falou. Só b e c. Ok? Foi? Tá, e da mesma forma como a gente tem algumas características da herança aqui, ó, imagina que aqui dentro eu tenho um método chamado A, um método não, um atributo, um outro atributo chamado B, e em Y eu não tenho nada. Ok? Vamos lá, seguindo. Tenho a classe X que só tem um atributo A. Amanda, a classe Z, que estende de X e tem o B, ok? E tenho a Y que não tem nada. Vou até colocar um C aqui para ela não ficar se sentindo discriminada. Ok? Tá, se eu criar isso daqui, ó. var igual a new Y, beleza? Isso daqui funciona? Variar variável. Na linha de cima. Isso aqui compila? Que vara é essa? Ah, tá. Aqui, ó, considerando essas duas linhas isoladas. Compila? Sim, porque ele vai enxergar. É, isso eu acho que ele não vai enxergar. Compila? Alguém fala que não compila? Não, doutor. Como que ele vai enxergar o C se... Ele não vai enxergar. Lembra do sumatogrossense brasileiro lá e pessoa? Por que ele não vai enxergar esse C? Porque na hora da compilação, o que ele faz? Ele olha o tipo da variável para identificar se esse membro existe ou não. De volta. Na hora dele compilar isso daqui, ele vai verificar se esse membro que você está acessando, por meio da variável chamada var, se ele existe, não na classe do objeto ao qual ela se referencia, mas sim a classe da variável. Então, nesse caso, a minha classe X tem atributo C? Não tem. Beleza? Então, na interface, a relação continua a mesma. Se isso daqui fosse uma interface... Cache. Isso, teria que fazer um cache para observar esse C aí. Se isso daqui fosse... Vamos pôr só uma interface. Se isso fosse uma interface... Beleza? Tudo bem? Eu só troquei. O que era classe virou interface. O que era extends virou implements. Ok? Então eu tenho uma variável de x, que é a interface, beleza? Criei um objeto de y. Isso aqui a gente já viu que compila. E aqui embaixo, isso daqui não compila. Por quê? Porque embora o objeto referenciado pela variável var tenha a característica C, a variável pela qual ele está sendo referenciado não tem. Ok? Só olharia na X se ele acha o C lá, né? Ele só o quê? Ele olharia na X se ele acha o C lá. Se ele achasse o C lá na X. Oi? Só compilaria se você estivesse na X. Na X. Só pra você ter uma dúvida. Eu não Ah. entendi. Quando tem um Ou se aqui eu trocasse para Y. quando tem um atributo Né? Não, mas eu não entendi. numa superclasse, Aham. você quer acessar ele de uma subclasse. Uhum. Você tem que colocar super ponto. Não. Natural. Natural como se ele fosse dentro da classe. Privado não acessa. A herança não se aplica a atributos privados. Por quê, professor? Ah, é, porque ele dava... É isso que eu tinha perguntado. É porque ele só é visível lá dentro, né? Então não faz sentido ele ser acessível. Então a gente teria que fazer um guest pra poder usar, sabe? Isso, né? É isso que eu ia perguntar. Foi, Bárbara. Bruno, você falou que não tinha entendido, entendeu?
O Bruno ele dá uma sentada assim, medita, né? Vamos lá, ó. Então, um caso prático aqui, caju, né? Caju. Caju. Ó, um exemplo. Então, ó, aqui eu tenho essas duas classes que são concretas, ok? Então, ser humano e papagaio é concreto. Mamífero falante e ave, são abstratos. Falante. Mamífero, falante e ave são conceitos que existem. Mas você consegue desenhar um mamífero? Não rola, né? Você consegue desenhar um ser humano que, por consequência, é mamífero, né? Você consegue desenhar um papagaio que, por consequência, é falante. Não foi? É o conceito, beleza? Então, essas daqui são abstratas, essas daqui são concretas. Mas como aqui a gente tem uma herança múltipla, eu não posso aqui ter uma classe abstrata e aqui também tem uma classe abstrata. Então, o que eu vou fazer? Eu vou implementar duas interfaces para essas duas aqui e mais uma para essa. Por que colocaria só em abstrato e abstrato? Não sei. Nunca parei para analisar. Ok? Então vamos implementar isso daqui. Vai lá, me ajuda. Não, acho estranho. Parece interface gráfica, né? Eu tenho essa interface. Pessoal, embora o nome seja meio esquisito, interface não tem relação nenhuma com interface gráfica, tá? Não tem relação nenhuma. Então vamos lá. Putz, droga. Tá, vamos implementar agora essa interface mamífero. Como que vocês fariam? Quero implementar essa interface mamífero. Public Interface Mamífero. Beleza? Pode ser. De preferência. Ok? Vou salvar ela do mesmo jeito que eu salvo uma classe. .java. Beleza? Mamífero.java. Essa minha classe vai ter só um método. O que mamífero faz? Mama, né? Então, mamar. Beleza? E aí vou salvar. Vou salvar. Todo método dentro da interface é implicitamente abstrato. Por isso eu não preciso colocar o termo. Não tem problema. Ele aceita mesmo assim. Mesma coisa. Nossa, você não presta. Mesma coisa. Public Abstract, pode mamar, mesma coisa. Também, tranquilo. Ok? Tatiele, me ajuda a fazer a segunda. Falante. Criar interface falante. Aqui são 3 interfaces aqui em cima. Public interface falante, né? Beleza. E todo falante fala, né? Então void falar. Tranquilo até aqui? E a última, em vez de ave, eu vou colocar voador, tá? Voadora. Beleza? Como que é o nome do lado do Jucá aí? Agler. Vamos lá. Implementar essa classe aqui, ser humano. Essa classe vai ser concreta. E vai implementar essas duas interfaces. Mamífero e falante, isso. Pessoal, é isso que eu não estou entendendo. Tipo, vocês estão conversando, parece que o negócio é super fácil, mas já vou avisando, não é. Tá? Tipo assim, tudo bem, não tem problema conversar. Mas conversa se você estiver entendendo. Se não está entendendo, presta atenção. Porque depois você vai ser cobrado por isso e você não vai saber. Então aqui, public class, ser humano, implements, mamífero e falante. Aí Batman. Né? Batman só.
Ué, vamos criar uma classe de Batman. Hã? Vamos criar Batman não voa? É o Superman. O Batman não voa, não é morcego? Não, ele vira morcego. Mas ele É, ele é morcego, não é? Ele voa assim, gente. Gente, Marvel aqui. Da onde que ele vira isso não é como Gente, Bat é morcego. Batman é homem morcego. Vocês estão out, gente. Vocês estão out. Tá, vamos lá. Então, ok, não vai ser o Batman, então. só tem carro. não tem asas por lá. Ai, não voa. Como ele bela, pode ser. Super-homem. Ok? Formiga. Tá, vamos lá, o último. O último. Então vai estar o super O papagaio. Então, o papagaio. Papagaio. Voador e falante, né? Vamos lá? Então, aqui é o papagaio. O falante tá bugado, né? Tá o quê? Bugado? Não, não, aqui é o Notepad mesmo que tá chiando. Papagaio. A interface mamífero compila? Por quê? A interface. A interface mamífero, se não tem nada que passou. Ser humano, Eu até olhei se eu não escrevi, né? Ok? A mamífero compilou, ok? a gravação do Batman voa. Então vamos lá. Falante também, óbvio. E voador, mesma coisa. Já vai ser, calma. Garoto. Tá. Ser humano compila? Por quê? Porque ele tem que implementar. Então, se a gente for aqui tentar compilar o ser humano, ele. Então, ó, o que ele vai falar pra gente? É a mesma coisa. Aqui dentro no ser humano, eu tenho que falar, eu tenho que implementar o método mamar. Né? Então, public, mamar e falar também. Aham. Então, system out. Opa, gente, tô com o dedo torto hoje. Meio estranha essa frase, mas tudo bem. Aham. Não pega o sentido figurado. Vamos lá. E aqui falar. Ok? Tô falando. Beleza? E agora, teoricamente, compila. Beleza? A mesma coisa o papagaio. Vou até copiar para adiantar aqui a nossa vida. Ah, o papagaio voa, né? Papagaio voa, aham. Papagaio não. Então aqui é voar, estou voando. Java C, papagaio. Beleza? Eu acho que deveria ser dentro do falar, ele avisar que você tá mandando. Verdade, tem que falar. Ok, beleza? Bárbara, você. Tá, então aí já tem ó, o exercício no último slide. Quem quiser já ir adiantando, tranquilo. Quem não, pode já usar a aula de amanhã para fazer isso.